Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Nós temos como atividade hoje a página 102 e 104. Vou dar uma explicação um pouco sobre essas questões. E também nós temos como assunto aqui o capítulo 1 do módulo 3. Estamos hoje entrando no módulo 3, que no caso o assunto do capítulo é Panorama Religioso no Brasil. Vou explicar um pouco mais sobre o tema, mas antes queria, para fazer nossa acolhida, que vocês assistissem essa reflexão para a gente viver bem o dia, tá? É isso aí. Então vamos entregar nosso dia a Deus através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meninos, como eu estava falando, estamos hoje no capítulo 1 do módulo 3, tá? Estamos iniciando esse novo módulo. Vocês podem acompanhar a partir da página 97. O módulo todo tem como tema religião e religiosidade nas cores do Brasil, só que nosso tema vai ser o panorama religioso no Brasil. Então, para trabalhar um pouco, entender um pouco desde já o tema, vou aqui explanar. Você já sabe com certeza, mas acho que vale a pena lembrar o que significa panorama, que é para a gente entender bem o capítulo. O panorama é qualquer vista abrangente de um espaço físico, ou seja, é uma ampla vista geral de uma paisagem, território, cidade ou de parte desses elementos. No caso, a gente vai ter essa visão ampla, né, da religião no Brasil, sendo composto por mídias que constituem uma totalidade de imagens conforme o movimento do olhar do observador, normalmente vistos de ponto elevado ou relativamente distante. Aí também significa as palavras sinônimos: análise, estudo, exame, observação e pesquisa. Na página 99 você tem acesso ao trechinho, é bem menor do que isso, do que esse poema, né, de Fernando Pessoa. Eu trouxe duas estrofes, acho que dá para entender melhor, tá? Porque no livro de vocês vão até rezavam, aqui, ó. Quantos filhos em vão rezavam. E eu achei tão interessante, tão forte, então eu resolvi pegar todo. Vamos ler aqui juntos.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, por ter cruzarmos, desculpa. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nós, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Aqui nesse poema você consegue provavelmente, né, se remeter, já enviar o pensamento lá para a colonização, para Portugal, nos nossos primeiros anos de história, entre aspas, né, porque o Brasil já tinha história antes da chegada dos portugueses, obviamente. Antes de 1500, o Brasil já era habitado por índios, como a gente sabe disso. Mas aqui esse poema ele se trata bem logo do começo da colonização, nas falas do mar, né, chegada dos portugueses através do mar, de choro, de guerras, mesmo que mortes, enfim, você já consegue ter esse cenário, e esse cenário dá para ter uma ideia da religião também, que no caso é a origem de tudo. Essa aula vai ser um pouco diferente porque a maneira de vocês acompanharem, eu não vou trazer aqui todos os slides para vocês terem acesso visualmente, tá? Vocês vão ouvir as leituras das páginas, mas eu queria que vocês frisassem, pegassem os livros, fossem acompanhando essa leitura aqui, ó, na página 100, e o que você achou interessante, que você achou que dá para resumir, você dá uma pausa no vídeo e vai copiando, tá? Isso é uma metodologia que vai te ajudar muito para as futuras revisões. Quando você olhar no seu caderno, você já está lá o scriptzinho, os resumos desse assunto. Eu acho que vai te ajudar muito. Na verdade, tenho certeza, tá? Então, faça isso que vai valer a pena. Vamos acompanhar aí na página 100. Os cristãos católicos. Todos peguem o livro, por favor, página 100. No início do século XV, Portugal revelou-se pioneiro das grandes navegações, um conjunto de viagens marítimas. Experiente em navegação, o reino português tinha por objetivo expandir o comércio com o Oriente, obtendo especiarias, metais preciosos e produtos luxuosos a preços moderados, sem intermediadores. Mas não era apenas isso. Levar a fé cristã a lugares distantes também era uma forte motivação. Aí você tem acesso agora imediato a essa imagem que está aqui na tela mesmo. Tá? Esse é um quadro de Oscar Pereira, de 1922, com o tema Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Tá? Você tem uma noção, ó, aqui é o início de tudo. Ele quis simbolizar nesse quadro o início realmente de tudo. No nosso país, que até então não se chamava Brasil, vocês sabem toda essa parte já virou uma história, né, provavelmente, com a Juliana, ou no Fundamental 1, os índios que já habitavam aqui em Pandorama, e a chegada dos portugueses, Pedro Álvares Cabral, que na frente das navegações, e eles foi um susto, né? Foi assim, oh, meu Deus, o que é isso? Que até então eles não tinham visto povos diferentes, uma embarcação desse tipo, nesses símbolos aqui, a cruz, ó, isso era muito diferente, deve ter ficado em pânico. Assim, Portugal avançou pelo Oceano Atlântico até chegar às terras brasileiras em 1500, onde pôde expandir seu comércio e propagar a religião cristã católica a outros povos. Ao chegarem, os portugueses encontraram primeiramente o povo indígena Tupiniquim, que habitava a região hoje correspondente à Bahia. Entre os tripulantes da armada de Pedro Álvares Cabral estavam o escrivão Pero Vaz de Caminha, autor do primeiro documento da história do Brasil, a famosa carta enviada ao
rei Dom Manuel de Portugal, escrito com o objetivo de informá-lo sobre a chegada e o que aqui foi encontrado. Neste documento, entre outras informações, Caminha afirma que salvar os indígenas aqui encontrados seria o melhor fruto da nova terra. Acreditava ainda que os nativos poderiam até aderir à fé cristã. Aí tem um trecho que você pode ter acesso aí já na página 101, tá? Parece-me gente de tal inocência que, se nós estendêssemos a sua fala a eles a nós, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Foi a primeira versão, primeira aparência mesmo que Pero Vaz de Caminha escreveu, viu, analisou, né, rapidamente e totalizou praticamente ao índio ao nada, né? Não respeitando aí a sua cultura, a sua religião, porque sim, já existia religião, mas ele resolveu enviar essa carta e já impor autoritarismo. Aqui é o início da história do cristianismo no nosso país, com a chegada dos portugueses. Nós sabemos que cada pessoa tem sua religião, tem suas crenças. Os índios também, os índios têm uma cultura riquíssima, assim também como as suas crenças, né? A gente sabe disso que eles acreditam em muitos deuses, acreditam sim nessa parte religiosa, não são ateus. Talvez não seja a nossa religião, porque realmente não é, né? Os indígenas não têm nossa religião, mas eles têm as crenças. Isso não foi respeitado. Isso é uma parte a se ver com calma, né? Em um momento mais oportuno, porque o foco aqui é você entender como foi o primeiro passo, como foi a chegada mesmo do cristianismo no Brasil, os cristãos católicos. Resumindo, você já entendeu que se deu através da colonização, quando os portugueses vieram para cá e eles já estavam catequizando os índios, já começaram logo desde o início. E não podemos esquecer, obviamente, da parte histórica, tá? Que foi bem difícil, né? Foi uma injustiça muito grande. Eu sou revoltado, não vou mentir, com Portugal por esse tempo da colonização, da forma que foi imposta, da forma que foi colocada essa colonização, é muito injusto, principalmente quando se fala da escravidão, né? Mas, no caso aqui, a gente vai estudar a religião, não é a parte histórica em si, além de ser muito importante, né? Mas é a parte religiosa, para você entender como se deu esse processo. Então, fica aí já esse resumo dos primeiros passos da religião aqui no Brasil, do cristianismo, através de Portugal. Na página 101, os indígenas. Essa imagem que você tem acesso, você também pode conferir aí no finalzinho do livro. Tá bem escuro no livro, mas tentei pegar uma imagem que era mais clara, para você pegar todos os detalhes. Ela é de Anchieta e Nóbrega, na cabana de Pindoboçu. É o nome do quadro. O artista é Benedito Calixto. E o que é que diz? Na página 101, acompanhe a leitura, tá? Antes da chegada dos portugueses, viviam nestas terras entre 2 milhões e 5 milhões de indígenas, agrupados em 1.400 povos que falavam mais de 1.000 línguas diferentes. Esses povos eram diferentes entre si, tanto em suas características étnicas, quanto em sua cultura, espiritualidade e forma de se organizar em sociedade. Olha a quantidade de pessoas que em Esquetina, de 2 milhões a 5 milhões. E 1.400 povos, isso é muita gente. Isso é uma cultura que não tem mais fim. Creem, como falou aqui, né? Cada um com sua cultura, espiritualidade e forma de organização. Você vai já entrar na parte crítica, né, desse etnocídio e também genocídio que aconteceu aqui. Continua na página 102. Os indígenas tinham seu
jeito próprio de enxergar o sagrado, o mundo e os seres humanos. Profundamente ligados à terra, que consideram sagrado, eles tinham maneiras diversas de se relacionar com o transcendente, ou seja, com aquilo que eles acham a divindade, que estão superior a eles. Assim como hoje, os rituais de uma comunidade indígena mostravam como ela organizava sua vida no dia a dia e expressava sua memória, seus conhecimentos e sua identidade. Havia rituais para comemorar a colheita do milho, celebrar o fim da estação da seca, celebrar o nome de uma criança e sua pertença ao grupo, a passagem dos adolescentes para a vida adulta. Existiam também rituais com o uso de fumaça de algumas plantas e a preparação de remédios a partir de raízes e cascas de árvores e folhas de ervas. As danças com cantos e instrumentos musicais. Portanto, seus rituais, tradições, símbolos, conhecimentos, costumes e identidade eram muito diferentes de tudo que os europeus conheciam. Na visão de mundo dos colonizadores, porém, só era possível existir uma única religião e cultura, a cristã ocidental. Deste modo, em 1549, chegaram ao Brasil os primeiros religiosos jesuítas, com a missão de catequizar os indígenas, ensinando-os e convertendo ao cristianismo católico, o que acabava por difundi-lo e fazia aumentar o número de fiéis. Apesar de uma nova cultura ter sido imposta aos habitantes locais, a formação da sociedade brasileira recebeu também muita influência cultural dos povos indígenas. O que eu tenho a comentar dessa parte da Inquisição, da religião, né, cristã, a minha opinião é a seguinte. Não sei se vocês concordam, porque na verdade cada um tem sua opinião. É necessário acreditarmos em Deus, obviamente. Todo mundo sabe disso. Nós temos que acreditar em Deus. Muitas vezes o nosso Deus não vai ser igual ao Deus, entre aspas, ou Deus de outras pessoas. Isso é óbvio também. Só que nós temos que reconhecer Jesus Cristo. Não temos como apagar de forma alguma o homem mais importante da história. Não temos como fingir que não existiu, que ele não é filho de Deus, que ele não tinha todo esse poder de fazer milagres, de transformar vidas, de ser firme ali na fé e também na verdade. Nós não temos como esquecer. Foi uma oportunidade aos índios a conhecer a pessoa de Jesus, tá? Não dessa forma que Portugal fez, eu não concordo de jeito nenhum. Não se faz isso com povo nenhum. Tem que haver o respeito. Tem que haver uma... Por mais que apresentasse o cristianismo, ok. Mas a religião é uma liberdade. Ninguém pode impor de forma alguma a religião a outra pessoa. Eu posso apresentar, eu posso evangelizar, eu posso mostrar até aqui. Funciona dessa forma. Mas obrigar, com certeza isso não é certo. Eu não posso. Não existe isso. Tá? Foi o que aconteceu aqui, infelizmente, né? Com os índios. E hoje em dia, gente, não é apenas Portugal que maltrata, vamos assim, colocar no presente. Não são apenas as ações de Portugal que maltratam os índios de forma alguma. Quando se tira as leis de preservação indígena, isso talvez seja pior do que Portugal fez. Quando não se preserva a cultura, quando não se estuda a história indígena, isso também é uma forma de agressão muito grande. Então a gente tem que ter respeito sim aos poucos índios que já existem que ainda existem no nosso país, né? A questão do território, vocês acompanham nos jornais, isso é bem complicado. Muitos índios hoje vivem em terras que não são suas, que deveriam ser, mas que são tomadas e são humilhados. É uma longa realidade. Isso é muito triste. É uma realidade que a gente tem que ver, pensar e ajudar da maneira que a gente puder, tá? E na página 102 a gente vai ver agora sobre os africanos. E continua na 103. A partir do século XVI, mais de 4 milhões de africanos de diferentes pontos geográficos da África foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar nas fazendas. A escravidão era um sistema de exploração degradante e desumano.
De diversas etnias, com língua e cultura diferentes, muitas vezes os africanos escravizados eram separados de seus familiares ou mesmo dos membros de sua própria etnia. Eles trouxeram diferentes manifestações culturais, organizações sociais, rituais religiosos e aqui se aproximaram. Resistiram e criaram sua cultura e religião. Recriaram. Apesar de a Igreja Católica batizar os escravos e permitir que participassem da missa e demais sacramentos, eles encontravam abrigo em suas tradições religiosas. Por segurança, associavam as características de seus orixás às dos santos e santos católicos. Esta justaposição de um orixá e um santo católico é conhecida como sincretismo. Eu vou parar aqui, tá? No segundo parágrafo da página 103. A outra parte, com certeza, bem importante. O restante do desfecho dessa sessão sobre os africanos, mas vou finalizar aqui e a gente vai dar continuidade depois. Posso colocar também no Meet, para a gente debater essa parte. Na verdade, é um assunto excepcional para a gente debater no Meet, né? Sobre a África, não a África, né, os africanos em si, essa questão do sincretismo é o seguinte, ó. Imagina aí, existem duas religiões, a religião A e a religião C. A religião A, vamos imaginar que seja a católica cristã, que os portugueses tinham acabado de colocar no Brasil. A religião C são várias religiões da África que veio com os africanos quando eles foram aqui escravizados, né, trazidos de Portugal, por Portugal para ser escravos aqui no Brasil. Então, eles não poderiam de forma alguma praticar sua religião. Vamos dizer que a Umbanda, né? Quimbanda, outras que existem na África. Eles não poderiam porque era impedido por Portugal. Então, o que eles criaram? Pensaram, né? De forma inteligente. Se eu não posso praticar minha religião, eu vou fingir que eu estou usando a religião deles, através das imagens de santos, e, na verdade, vou usar a minha própria religião disfarçada. Juntou-se um pouco de uma com a outra, formando então, vamos supor, uma religião B. Está entre A e C. Essa religião B, que é a mistura de uma com a outra, se chama sincretismo. Tá? Essa junção, que não apaga totalmente uma nem outra, mas vai aderindo aspectos das duas. É como se fosse 50% de cada. Tá? Então, Portugal não sabia que eles continuavam fazendo as suas crenças, sua religião